Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula, né, de desenho mecânico, vinculados ao curso de Engenharia Mecânica, Produção e Controle de Automação da Universidade de Fortaleza Unifor. Hoje, dia 3 de junho, quarta-feira, né, turma do horário AB noite, 19 horas. Pessoal, aula passada a gente passou essa atividade para vocês, né, que é a montagem lá da caixa variadora de velocidade, né, a caixazinha de transmissão, o nome de vocês, fazer a montagem toda. Tem lá, representando no documento, dentro do trabalho, em fórum online, né? Tanto aqui no material didático, quando você olhar aqui no material, tem uma pastinha já, caixa variadora de velocidade. Quando você baixar ela, vai ter lá para você disponível já justamente uma pasta, né, com todos os elementos. Só um instantinho que eu estou abrindo a pasta aqui. Então, você vai abrir lá, vai ter essa pastazinha que já tem todos os elementos desenhados, né? E aí vocês vão seguir o passo a passo lá do que o projeto pede. Quando você vai lá, então, na ferramenta Trabalho, aqui dá na mesma aba lá do nosso Unifor Online, tem aqui, né, ó, caixa variadora de velocidade, até um aluno já fez a entrega, ó, foi o Vitor Hugo. E aí, quando você arrasta aqui, tem a orientação, né? O que você vai fazer, qual é o documento que você vai enviar, como enviar, quem vai fazer a mão livre, quem vai fazer o software, beleza? Então, só seguir o passo a passo lá, tem a nossa aula anterior lá gravada e disponibilizada para vocês também aqui no material didático. Então, você vê aqui em aulas, você consegue ver todas as nossas aulas aqui, né, disponíveis. Está carregando aí, é tanta aula que até demora para carregar. Você tem todas as aulas aí disponíveis, inclusive as nossas últimas lá, ó, se você abrir aqui, você vai ver todas elas das 3 turmas, ó. Tem todas as aulas lá que você pode ter acesso, sem problema algum. Tá? E a gente disponibilizou lá no grupo do WhatsApp também o nosso conteúdo. Então, o que acontece na nossa aula de hoje? Nossa entrega é para a próxima segunda-feira, né? Mas a aula de hoje a gente vai discutir sobre a nossa prova. Como assim prova? Segunda-feira, dia 9, além da entrega da nossa atividade aqui, né, ó, do Unifor Online, nós vamos realizar também, segunda-feira, dia 8, uma atividade avaliativa referente à V2, né? Quando a gente fala dessa atividade avaliativa, o que contempla dentro dessa atividade é justamente as nossas aulas que a gente falou sobre elementos de máquina. Então, quando você pegar aqui todas as nossas aulas que estão disponíveis no fórum online, por exemplo, ó, aula 11 aqui, ó, elementos de fixação permanente, aula 13, elementos de fixação móvel, né, ó, aula 17, aqui foram atividades, mancais e rolamentos, aula 17, aula 19, ó, eixos, chavetas, aula 21, acoplamentos e molas, aula 23, polias, engrenagens e correias dentadas, né, correias dentadas. Ou seja, são essas 2, 4, 6 aulas teóricas, aulas práticas, aulas teóricas, são números ímpares, né, que aparecem aqui. Então, quando você pega esse elemento, até o José tinha pedido para a gente fazer uma lista de exercícios, tal, fiquei pensando, falei, cara, se eu fizer uma lista de exercícios vai ficar muito similar à prova. Vamos comentar aqui, e não tem como fazer essa lista agora. Então, o que eu pensei na aula de hoje? Eu vou comentar as aulas novamente com vocês, passo a passo, falando dos pontos importantes. Mas é interessante ser uma aula bidirecional, uma aula interativa, né? Onde eu faço comentários, faço perguntas e vocês respondam aí pelo nosso próprio instrumento, né, de aula aqui pelo Zoom, ok? Pela videoconferência. Então, ou seja, quando a gente começar aqui a conversar, eu vou fazer algumas perguntas, vocês podem ir respondendo. Se alguém tiver algum comentário, a qualquer momento pode fazer o comentário, se tiverem dúvidas, é só perguntar, ok? Então, dentre essas nossas aulas, a aula número 11 aqui, ó, elementos de fixação permanente, né? A gente começou nossa matéria referente a elementos de máquina, justamente falando que são elementos de fixação, né? Então, a gente falou lá que na engenharia a necessidade de fazer união de peças era uma coisa muito comum, e para que isso fosse possível, existiam grupos de materiais, grupos de elementos responsáveis pela fixação, e que eles eram classificados em 2 tipos, né? Qual eram esses tipos? Móveis e permanentes, né? Ou seja, elementos de fixação móvel e elementos de fixação permanente. Quando a gente fala de elementos móveis e permanentes, a gente vai falar hoje sobre os permanentes, mas na apresentação tinha o que são elementos móveis, o que classifica ele como móveis, né? É justamente a possibilidade de desunião. Se são elementos de união, de fixação, quando ele é móvel, ele permite a desunião
sem que ocorra dano a nenhum dos elementos. Como assim? Sem que o parafuso, aqui no caso, porca e arruela, ou mesmo os componentes que estão sendo unidos, sofram alguma interferência, alguma falha ou algum dano. Então, permite que eles sejam desunidos e posteriormente unidos novamente. Esses são os elementos fixação móvel, tá? E tem também os elementos de fixação permanente. O que são fixação permanente? São aqueles que não permitem a desunião. Quando você vai provocar a desunião deles, você provoca algum desgaste, algum dano, que os mesmos não podem ser reutilizados. Por exemplo, nós colocamos aqui o rebite e a solda, né? O cordão de solda, junta por solda. Ou seja, eu consigo desmontar ele? Consigo os dois, mas eu preciso cortar, ou seja, prejudicar, fugiu só a palavra, danificar os mesmos, de tal forma que eles não podem ser reutilizados. Tá? Seccionar, né? A peça, no caso, professor? Isso, cortar, né? Seccionar, lixar, cortar, ela fica inútil para ser reutilizada. Entendeu? E aí, dentre os elementos permanentes que é essa aula, o primeiro elemento que a gente falou foi o rebite. Pessoal, primeira coisa muito importante vocês se atentarem são as terminologias, os termos corretos. Não é arrebite. Arrebite é uma droga que os motoristas de caminhão tomam para passar a noite acordado. Nós falamos aqui de rebite, né? Então, é muito comum o cara fazer lá na prova, isso aqui é um arrebite. Aí eu coloco entre parênteses lá, droga, componente tóxico, aí eu faço outra definição, não é um rebite, tá? Então, rebite é o nosso componente. Ele é um elemento de máquina, usado para fixação de componentes, de forma permanente, né? Mostramos lá diversas geometrias e características, não vou entrar tão a fundo na definição, que vocês vão estudar com calma, tá? Mas eu vou falar, grosso modo, os pontos principais. Muitos dos comentários aqui são as respostas das atividades da prova, né? Então, por exemplo, quando você fala aqui de diversos rebites, tem diversas geometrias em função da forma construtiva, aplicação, forma que o mesmo é rebitado, né? Pelo amassamento. Falamos de vantagens, desvantagens do rebites, vantagens, né? Ó, barato e simples, facilidade de reparação, se ele quebra, você facilmente troca o seu rebite lá. Aplicação de materiais de massa soldabilidade, isso aqui é uma das grandes aplicações dele, né? Se eu tenho lá dois materiais distintos, que pelo meio de fusão ou soldagem eu não consigo unir os mesmos, o rebite pode trabalhar essa união, tá? Execução simples, não exige operário qualificado e também fácil controle de qualidade. O pessoal da produção aí que vai fazer a inspeção do sistema, né? Fazer a aferição lá, facilmente você vê que ele pode ser aferido, tá? Desvantagem dos rebites. Ele não é desmontável, né? É justamente a classificação dele, permanente. Maior peso na união, por que peso na união? Quando a gente olha aqui uma montagem com rebites, a gente vê diversos deles em paralelo, aqui num grupo, né? Parece uma matriz de rebites. Ou seja, ele adiciona componentes à sua montagem, vai agregando valor, vai agregando peso, né? A ele. Campo de aplicação reduzido, não são chapas muito espessas, geralmente peças delgadas ou estreitas, finas, né, de pequena espessura. Não recomendável para carregamentos dinâmicos. O que é um carregamento dinâmico? O rebite, pessoal, ele trabalha estaticamente, parado. Peças que se movem, que sofrem alguma variação dimensional, por exemplo, uma variação térmica, né, que dilata com calor e contrai com frio, fica sofrendo essa variação durante um período de tempo, não é recomendada a utilização de rebites, porque os mesmos vão afrouxar e não vão mais desempenhar a sua função. Redução da resistência do material rebitado devido à furação. Então, quando você olha aqui, por exemplo, essa estrutura montada, você vê que essa peça aqui, ó, olha a quantidade de furos que ela recebeu para ter os rebites instalados. Então, você tem um pequeno prejudica essa região aqui em questão de resistência, né? Mas isso é compensado nos demais parâmetros do projeto. Falamos deles em função da sua geometria construtiva. Principal característica está associada aqui à cabeça dele, né? O tipo de rebarbo, o tipo de saliência que ele faz ali para fazer o travamento. Então, nós temos a cabeça redonda, né? Ou abaulada, tanto normal quanto estreita. Aqui a gente coloca geralmente aonde ele é empregado, né? Temos de cabeça escariada larga ou estreita. Qual que é a diferença do escariado para o abaulado, que é a redonda?
Quando você faz a sua montagem lá na superfície, se você tem uma cabeça redonda, ela fica exposta, né? Fica aquele pininho exposto na sua montagem, a saliência. Então, se a gente pegar aqui uma foto de uma Maria Fumaça, aquelas locomotivas a vapor antiga, em volta do tambor dela, em volta da caldeira dela, você vê lá a cabeça dos rebites expostas ali na ponte. Não tem problema ele estar exposto. Mas se você for para uma aeronave, por exemplo, um avião, que ele é feito de chapas e ele é rebitado, então eles usam o quê? O rebite escariado. Por quê? Esse escariado faz com que ele trabalhe de forma embutida. Sua superfície fica lisa. Então ele não vai encontrar resistência com o ar lá conforme ele voa, né? Então você tem esse tipo de cabeça. Aqui a gente tem uma escariada com calota. Ela tem um semi-abolamento, mas tem a parte escariada. Então ela tem uma parte de alojamento e uma parte de exposição. Cabeça panela ou cabeça cilíndrica. Vai depender só mesmo uma parte abalada mais achatada, tá? E aqui ele fala das áreas de aplicação desses elementos, tá? Como esses dois vídeos aí que mostram a parte de simulação, mostramos aqui algumas características interessantes em questão do acionamento dos rebites, né? Então tem o rebite por amassamento, tem o rebite explosivo, né? Que é aquele que a gente coloca e quando explode o estopim dentro dele, ele expande e faz o travamento. Alguns com alojamento de repuxo, né? Tem a ferramentazinha lá de repuxo para tragar. Ou o rebite convencional, que é geralmente o que a gente trabalha, e um que traz uma característica muito interessante, que é justamente essa aqui que está sendo apresentada para vocês. Deixa eu só configurar aqui, pessoal. Por exemplo, esse modelo aqui, ó, né, que é o mais comum. Por quê? Você tem ele ali com a geometria da cabeça de um lado, você insere ele no orifício, ó, você vê aqui pela chura que são peças distintas. Você faz o amassamento da cabeça dele aqui, ele faz o travamento, né? Esse aqui é o que demonstra a maior realidade aí do rebite, como ele é aplicado, ok? Rebite pop é um tipo de rebite bem popular que muitos de vocês a gente tem em casa, né? Muito usual. Tem aqui a rebitadeira, né? Pode ser manual, pneumática, elétrica, tem vários modelos. E ele é um tipo de rebite de repuxo que a gente chama, né? Você insere lá e conforme você puxa essa haste, essa cabeça dele vai interferir aqui, aumentar a saliência, chega um ponto que ele quebra e você tem sua peça pronta pelo sistema de rebite. Esse é o vídeo do rebite. Saindo do rebite, nós temos o pino, cavilha e cupilha, tá? Porque às vezes a gente classifica eles como permanentes. São componentes que você usa uma vez. Quando você tentar reutilizá-lo, ele já não tem mais o mesmo desempenho. Por quê? Vamos começar aqui com a cupilha. Cupilha a gente fez uma montagem até que foi a ponta de eixo lá da roda, né? Uma das nossas aulas a gente mostrou essa montagem. A gente colocou a porca castela e colocou uma cupilha passante. Quando você coloca essa cupilha e faz o amassamento dela, a cupilha, ela amassa aqui a extremidade para fazer o travamento. Toda vez que você amassa ela, se você desamassa, primeiramente ela já não tem mais a mesma propriedade. É aquele material que conforme você vai amassando ele vai ficando mais maleável, uma hora ele quebra. Isso é uma característica da cupilha, né? Você vai usar uma vez, ela já não tem mais a mesma resistência. Então a gente considera ele como elemento permanente. Mesmo que você desmonte ele já não tem mais o mesmo rendimento. A cavilha também. Por exemplo, já devem ter comprado um móvel de madeira nessas lojas comuns. E aí você faz a montagem lá do seu móvel de madeira na sua casa, entre a união das chapas existe essa madeirinha ranhurada, que nada mais é do que uma cavilha. Aí ela serve como guia, né? Você posiciona ali, força que ela entra, depois você parafusa. Se você desmontar esse móvel e montar de novo, você vai ver que essas cavilhas já não têm mais o mesmo encaixe. Não é geométrico, mas a resistência, né, ao encaixe. Porque ela é feita de ranhuras e com o tempo essas ranhuras se desgastam, né? Pino, mesma coisa. A gente colocou aqui exemplos de pinos, né? E cavilhas, ó, seria na mesma linha. São elementos que geralmente tem uma parte elástica no corpo dele. Então, quando você insere ele lá no orifício, essa parte elástica ela fica amassada. Dependendo do período que ela vai ficar ali exposta a esse amassamento, quando você tira, ela não tem mais a mesma elasticidade, ela não vai voltar com a mesma característica de força ou mesma geometria. Então, quando você reutilizar, você não tem mais a mesma força, né, de travamento em função da geometria alterada. E aí colocamos algumas geometrias de cavilha, cupilha e pinos, né? Tem até uma tabelinha aqui de
pinos elásticos. Ok? Então, aqui a gente falou de elementos permanentes. Ainda na linha de elementos de fixação, temos a aula número 13, que fala de elementos de fixação móvel, né? Então, a gente faz aquela mesma contextualização da função lá de aplicação, da necessidade de unir peças. E quando a gente fala aqui agora sobre elementos móveis de fixação, ou seja, aqueles que permitem serem desmontados e reaproveitados, remontados novamente. Demos um exemplo aqui da porca, parafuso e um anel elástico. O anel elástico a gente não chegou a discutir ele, mas usamos ele na montagem da atividade, em que a gente fez a montagem do mancal, né? Que tinha um eixo, ele era preso lá justamente com um anel elástico desse modelo. Só que esse aqui é o interno, lá a gente usou um modelo externo, tá? Mas é a mesma família. E aí, dos primeiros elementos de fixação móvel, nós temos o parafuso, né? Quando a gente olha um parafuso, que característica a gente vê nele? O primeiro deles é a cabeça. A cabeça dele traz muitas informações para a gente. As principais dela, qual é o tipo de acionamento do parafuso, né? Então, nós vamos falar já de acionamentos. Quando eu olho ele pela lateral, eu vejo o corpo dele. Nesse corpo eu tenho o quê? A rosca e alguns dele têm haste. A haste seria a parte rígida, sólida, né? Sem ranhuras. E a rosca apresenta pequenas ranhuras ao longo do seu corpo, né? Então, ou seja, aqui seria a geometria, as características de um parafuso. Quando a gente fala do parafuso, né, ele pode ter várias denominações em função da sua geometria construtiva. O primeiro deles, tipo de acionamento, né? A geometria da cabeça está associada ao tipo de acionamento. Colocamos até aqui uma chave combinada, né, que lá no dia da aula a gente apresentou que isso aqui é o quê? Uma chave de boca numa extremidade, na outra não é anel, é uma chave de estria. Popularmente se chama de anel, mas o correto é uma chave de estrias, tá? Então, uma chave combinada com dois tipos de acionamentos distintos. Já os parafusos, né, eles podem ter corpo, geometria do corpo dele de diversas formas, cilíndrica, cônica ou prisioneiro. O prisioneiro aqui ele também é cilíndrico, mas ele não tem cabeça, né? A gente vai falar sobre eles já já. E sobre a sua aplicação, né? Os parafusos eles podem ser montados de forma passante, não passante, parafusos de pressão e parafusos prisioneiros. Aí eu pergunto para vocês, o que determina um parafuso ser passante e o parafuso não passante? O que ele passa? Sabe me dizer? Oi? É um pouquinho baixo, Edson. Na verdade, muito baixo. Quando ele é passante, ele ultrapassa as peças que ele está fixando, de uma extremidade a outra. Legal, exatamente. O parafuso passante, você tem acesso aos dois lados dele, né? Ó. Então, ele ultrapassa por completo a peça. Né? Tá aqui, seria essa imagem aqui, ó. Então, eu tenho como acionar ele dos dois lados, tanto da cabeça quanto da porta. O parafuso não passante, ele não tem acesso a outra extremidade. Ele tem aqui um furo cego, né, que a gente fala. Ah, por que eu tenho que ele não é passante? Digamos que eu tenho aqui um vaso de pressão, ou um ambiente, uma tubulação que eu tenho que manter ele isolado, hermeticamente fechado. Se eu fizer um furo passante ali, vou ter que me preocupar com vedação, pode ser um ponto de fuga de pressão, ou do fluido, né? Então, se eu trabalhar ali a montagem não passante, eu tenho ali material fazendo essa minha vedação, não preciso me preocupar com a vedação, né? E o prisioneiro, o que diferencia ele é só na forma construtiva e na forma de montagem. Já a gente vai falar especificamente dele quando chegar ao ponto dele aqui, tá? O de pressão também. Então, parafusos passantes, você tem acesso a ambos os lados do parafuso, ok? Tanto na parte de acionamento, quanto na parte de atarrachamento, né? Que é o local onde a gente coloca a porca. Parafusos não passantes, todo acionamento, o aperto dele, manuseio, é feito pela parte da cabeça do parafuso, né? A alojamento onde a rosca está instalada, ela não é vazada, ela é um furo cego, ok? Parafuso de pressão. Quando você olha aqui os parafusos passantes e não passantes, a região de contato de força é a parte inferior da cabeça aqui, né? Ó. Essa parte de baixo dele aqui. Deixa eu deixar até meu ponteiro colorido aqui. Seria essa parte de baixo dele aqui, né? Ó.
Essa parte aqui, ó, que faz o contato de pressão com a superfície para o travamento, né? Já o parafuso de pressão, quem faz o contato é essa ponta dele aqui, é a frente do parafuso, né? A face dele frontal ali, onde tem o corpo dele. Ou seja, ele vai ter um apoio na rosca e vai exercer uma pressão sobre a frente, né, do parafuso, não sendo a cabeça. A cabeça é usada apenas para o acionamento, né? E aí aqui pela pressão você faz o travamento do seu elemento. Então o parafuso trabalha o princípio de pressão, ok? Parafuso prisioneiro é um parafuso com um corpo dotado de não, ou haste ou não, ele pode ser roscado pelo seu corpo inteiro, mas ele tem rosca em suas extremidades, tá? Qual que é a diferença do prisioneiro? O prisioneiro a gente usa quando você tem um sistema que você faz muita montagem e desmontagem, e dificilmente você tem acesso ao orifício de parafusação. Como assim? Digamos que você tem uma parede, aqui na minha parede eu tenho um furo, e aí eu vou colocar um quadro. E eu preciso acertar o furo lá atrás, mas eu não enxergo o furo, né? Porque o elemento da frente está tampando ele. Aí eu fico naquele mexe até acertar o furo, acho que pegou, acho que não pegou, e aí pegou, não pegou, fui girando lá. Para evitar isso, você já coloca um prisioneiro antes. Então, o prisioneiro, você instala ele, ele fica com a saliência aqui aparente. Posteriormente, você vem lá com o seu furo exposto e encaixa o seu elemento nele, na furação. E aí fica exposto uma rosca, você vai e coloca uma porca para o travamento. Tá? Esse seria o princípio do prisioneiro. Ele tem já lá pré-definida a posição, você vem e encaixa seu elemento. Em vez de eu vir com o meu elemento e tentar ficar acertando o furo sem enxergar o outro lado. Ok? Características interessantes dos parafusos, ó, que a gente tem que ficar atento. Geometria da cabeça, né? Ó. Então, o parafuso ele pode ter diversas geometrias de acionamento e construtiva, né? Por exemplo, ó, o parafuso sextavado talvez acho que é o mais comum no nosso dia a dia, mas ele pode ter também a cabeça quadrada, uma cabeça redonda ou abaulada. Redonda é a circunferência completa, abaulada é apenas um abaulado ali na superfície, né? Ela pode ter uma cabeça cilíndrica, uma cabeça escariada ou escariada abaulada. Igual rebite esses aqui, né? Então, o mais comum que a gente vê no dia a dia é a cabeça sextavada e a cabeça escariada. Muitas vezes em madeira, em móveis, a gente vê esse escariado. O seu corpo, ele pode conter ou não haste, né? Ou uma região de ressalto, ou uma região toda roscada. Podem ter suas pontas em diversas formas, cônica, arredondada, plana, chata, né? Ou plana, tá? A plana com chanfro, né? Tem um chanfrozinho nas extremidades. E os dispositivos de atarrachamento, ou seja, os dispositivos de acionamento. Então, sextavado, quadrado, sextavado interno, parafuso Allen. Lá na montagem da caixa variadora de velocidade, a gente está usando o parafuso tipo Allen, né? O acionamento dele é sextavado interno. Parafuso de fenda, ou esse parafusinho aqui que no popular a gente chama de estrela, que é errado. O nome técnico dele é uma fenda cruzada. Então, na prova, se a gente pedir o nome desse tipo de acionamento, você colocar lá Phillips, estrela, está errado. Nós somos engenheiros, temos que falar corretamente os termos corretos, os termos técnicos, né? Ela é uma fenda cruzada. Ok? Aqui a gente faz só algumas caracterizações do corpo e acionamento. Então, por exemplo, um parafuso de cabeça sextavada, de acionamento sextavado, interno ou externo, ou quadrado, ele pode ter, né, um parafuso sextavado com porca, o sextavado interno, cabeça quadrada, ele pode ser cônico, rosca no corpo total, tem várias formas construtivas. Acionamento por fenda, né? Então tem várias geometrias aqui também, ó. Tem até um parafuso prisioneiro aqui, ó, que tem uma fenda de acionamento. Se ele tem a fenda cruzada também, ó, diversas geometrias, ó, que trabalham esses parafusos. E aqui são os de acionamento manual. Então, muitas vezes você pode ter lá um prisioneiro que ele não tem nenhum tipo de acionamento, e com a mão mesmo você atarracha ele na posição. Aqui temos uma cabeça recartilhada, ela tem uma saliência aqui, tipo um ressalto para dar atrito, mas o aperto é manual. Mesma coisa com acionamento por borboleta, né? A cabeça do parafuso tem abas para manualmente você ir lá e apertá-la. Ok?
Falamos aqui algumas características em função do furo, do alojamento, né, da onde o parafuso ele é encaixado. Fizemos algumas relações aqui referente a diâmetro de profundidade, tipo de furação, em função do material, como é feito o parafuso. Quem trabalha em conjunto parafuso é a porca, né? A porca é um elemento prismático, né? Geralmente cilíndrica, metálica ou não, né? No qual se encaixa no parafuso, tá? O conjunto parafuso e porca é um acessório amplamente usado na união de peças. Facilmente você vai lá, monta, facilmente você desmonta, né? Tem a parte externa, a parte interna da rosca. Temos diversas geometrias construtivas das roscas, né? Cada uma delas tem uma aplicação específica, né? Por exemplo, aqui temos outras características de acionamento. Por exemplo, vou perguntar para vocês aqui, né? Ó, ela aparece tanto aqui, ó, nylon set lock, como aqui, ó, porca sextavada autotravante. E eu pergunto para vocês, o que é uma porca autotravante? O que é esse elementozinho verde aqui que tem na frente dela? Nem sabe me dizer? Isso aí é uma borracha ou é um material plástico, às vezes polipropileno, entendeu? Mas para travar a rosca mesmo. Isso, exatamente, é uma porca travante, né? Ó, se a gente vê aqui na denominação dela, que está aqui um pouquinho mais para frente, ó. Geralmente é feito assim de material polipropileno, né? De tipo um plástico, um termoplástico, né? Isso. Acho que está aqui, ó. Pronto. Olha lá, as porcas são fabricadas em diversos materiais, aço, bronze e sapoca no geral, tá? Latão, alumínio, plástico, né? Há casos em que a porca recebe banhos de galvanização, desencagem, tratamento térmico, tratamento anticorrosão. E aqui, ó, podem conter também materiais distintos a fim de proporcionar alguma ação, né? Não é escrito errado aqui, extra como travamento. Então, essa peça aqui, pessoal, esse verdinho que a gente tem aqui na extremidade, nada mais é que uma parte de amassamento. Quando você insere a porca lá, e ela faz o travamento para que não afrouxe, essa parte plástica se deforma e faz o travamento da porca. Só uma consideração, não é recomendado você reutilizar uma porca autotravante, porque uma vez amassado esse orifício, ele não volta, né? Ele não regenera. Tipo assim, a porca sofre um dano, mas mesmo assim ela permite ser desmontada, né? Mas ela sofreu um dano ali, não é recomendado ser reutilizada, tá? Temos aqui, ele usa outra denominação, não tenho aqui. Vamos continuar, volto já para falar das roscas. Então, porca sextavada, né? A sextavada ela pode ser alta, baixa, ou um acionamento, em vez de sextavada quadrado, né? Qual que é a diferença da porca sextavada baixa e sextavada alta? A altura dela. Não, tem mais algum outro detalhe. Vocês lembram qual é? A baixa. Edson, tá muito baixo. Desculpa, cara. Não dá para escutar. É o posicionamento da montagem, né? O local onde vai ser montado, né? Travamento. Travamento. Ela é uma contraporca. Então, o travamento, o aperto, ela vem da porca convencional. Se é uma região ali que você não tem uma porca travante, né? Ou ela tem uma certa temperatura, porque, por exemplo, se ela tiver aquele nylon, não é recomendado se você tem variação de temperatura, né? Ele não faz o trabalho dele. Você tem aqui uma porca menor que ela vai exercer uma força contra outra porca, uma contraporca, só para o travamento. Ela não aumenta a resistência da porca, ela não aumenta a capacidade de carga, ela não faz nada. Ela só serve como contraporca. Ela serve para travar a porca de fixação. Tá? Quando fala assim de porca de fixação, sextavada, existem diversas geometrias de rosca, né? Ó. Usualmente o parafuso ele tem um perfil triangular, né? Que é um método usado que a gente consegue um travamento. Mas existem roscas de perfil trapezoidal, tem aqui o porquê dele é recomendado, perfil quadrado, perfil dente de serra que a gente chama, né? Tem essa geometria de apoio, ou perfil circular redondo, né? Então cada um deles tem uma aplicabilidade aí que é interessante a gente saber o porquê deles, tá? Porcas de acionamento manual. Então, a gente tem a porca recartilhada, a porca borboleta, né? Coloquei o exemplo aqui da serrinha de arco, que geralmente quando a gente vai trocar a lâmina, tem aqui uma porca borboleta na frente dela, que a gente mesmo afrouxa com a mão, troca a lâmina e dá o aperto novamente, né, da montagem.
porca cega. Por que é uma porca cega? Primeiramente, a porca enxerga alguma coisa? Não sei. Por que ela é cega, né? Alguém sabe me dizer ou não? A porca ela não tem orifício de saída, então ela tem uma das partes fechada, essa parte Por que ela é de fechada? geralmente para acabamento. Mas segurança, não? Às vezes, acho que é Também, mais segurança poderia ser, É. mas quando ela foi desenvolvida, foi para oxidação. Quando você tem uma montagem ali, que você tem um parafuso e uma porca exposta ao ambiente, aquela cavidade ali onde tem a união das roscas, né, é uma parte onde pode acumular água, acumular sujeira, e geralmente ali começa a ter a deterioração do material, ele começa a oxidar, e aí você perde o elemento, né, você acaba estragando a sua porca pela ferrugem. Então você vê isso muito em banheiro, por exemplo, quando você tem a porca cega, você está protegendo ali a parte externa do parafuso e a parte da rosca. Então, geralmente, a gente usa a lubrificação aqui dentro e fecha ela e você tem ali intacto. Então, quando você desmonta qualquer ambiente hostil, seja ele abrasivo por oxidação, por temperatura, por algum material ácido, a porca, ela faz essa proteção, né? Segurança poderia ser outra, acabamento, entendeu? Também. Mas a porca cega, tecnicamente, ela é para proteger a rosca exposta ali do parafuso, o finalzinho dele, e poder dar o isolamento. Seria bom, então, esse tipo de parafuso em áreas, tipo, externas, ou então que pegue áreas, coisas molhadas, assim, né? Exatamente. Você que trabalha lá para a Petrobras, offshore, seria recomendado esse tipo de porca. Porque a oxidação do mar ali, né, sempre em contato ali com a rosca do parafuso, a rosca da porca, né, aquele orifício, e essa oxidação ali, quando você vai soltar, acaba danificando, né? Muitas vezes a gente faz tanta força que a gente quebra o parafuso em vez de afrouxar ele, né? E aí você pega o parafuso e troca. A gente acaba trocando o parafuso todo, a grande maioria, até quando a gente vai na própria tubulação, quando a gente vai remover, a gente faz logo a extração do parafuso e troca o estojo completo. Mas por quê? Por normativo ou porque o acabamento dele está muito ruim já? Não, tanto pela corrosão como pelo fator de segurança, porque vamos supor, a gente vai substituir um trecho da tubulação, a gente veio com um spool novo montado, com flange de ponta a ponta. Aí, por segurança, a gente já bota tudo novo para ter uma margem de tempo de segurança de reparo maior. Entendi. Será que esse parafuso novo que está vindo tem segurança? Ou aquele que você usou anteriormente e não quebrou, já foi testado e é mais seguro? É só um parênteses para a gente pensar, né? Uhum. Não é interessante pensar dessa forma? Pensando assim é interessante também. Não é? Ó, aquele que eu tirei, eu já usei. Até hoje ele não quebrou. Aparentemente ele não está corroído, ele não está danificado. Então acho que ele suporta. Ele está aqui há anos e está trabalhando. E esse novo, que eu nunca usei, será que ele tem alguma falha, algum defeito? O processo de fabricação dele é garantido? Será que quando eu apertar ele aqui, ele vai ter a mesma resistência do outro? Tem várias filosofias, às vezes é filosofia de manutenção, tá? Não, lá no caso, professor, a gente, no Não, caso eu ele, entendo. né? Só estou abrindo um parênteses só para abrir a mente de vocês para raciocínio, entendeu? Uhum. Para vocês terem essa análise crítica. Se você perguntar para um piloto de avião, por exemplo, essa filosofia ela vem da aeronáutica, tá? Se você perguntar para um piloto, você prefere voar numa aeronave nova ou numa aeronave antiga? Ele prefere voar na antiga. Por que na antiga? Porque a antiga já foi testada e passou por todas as revisões. A nova ninguém conhece. Entendeu? Entendi, é muito interessante essa filosofia deles. Entendeu? É bem contraditório, né? Porque, tipo assim, relativamente, se vamos supor, se fosse dar um exemplo de um carro, você prefere um carro zero ou um carro usado? Aí o cara, não, um zero, né? Tá novinho, não bate nada. Agora, num fator desse, que é algo que ninguém, até para testar, quem for testar pode ser que não sobreviva, né? Exatamente, entendeu? Falam que o primeiro voo de um avião tem todos os engenheiros a bordo, sabia? Não sei se é mito isso, né? Mas os engenheiros fazem parte do voo teste. Eu vi até o senhor falou isso, aí eu lembrei de uma foto antiga, que era dentro de um avião, aí só tinha uma pessoa, né? Aí
cara falou assim, rapaz, todos os engenheiros foram embora e só você ficou. Então quer dizer que você confia nos teus alunos? Ele, não, é porque eu sei que essa porra não vai voar mesmo. Olha aí, tá vendo? Mas após a manutenção de uma aeronave, o mecânico ele é obrigado a fazer Voar junto, né? ele. Isso é normativa deles. O professor Nelson, vocês vão ter aula com ele, alguns já devem ter tido, ele é dessa área aeronáutica, né? O estudo dele aí. E é justamente isso, é confiabilidade na manutenção de aeronaves, né? São peças que, se falhar, é uma catástrofe, né? Não pode falhar, né? Voltar ao nosso assunto, voltar ao nosso foco aqui, que não vai cair aeronave na prova. Porca cega, ok. Porcas redondas, né, de acionamento aí, ó, por fendas, entalhes, né, ou furos. Então, por exemplo, essa porca aqui a gente usa lá no centro de usinagem, nas fresadoras, máquinas de usinagem, é muito comum a gente usar esse tipo de porca, tá? De fixação. Porque como são porcas que estão associadas a eixos que têm uma rotação elevada, se ela tiver uma geometria sextavada, uma geometria muito saliente, pode tornar um risco para o operador. Então, ela geralmente é redonda com pequenos entalhes para acionamento, é por segurança. Olha lá a porca castelo, ó. A gente usou a porca castelo lá na montagem também, né, da ponta de eixo. Então, faz o travamento em conjunto com a cupilha, ela tem essas arestazinhas aqui, ó, justamente para o travamento da porca, né? Tem algumas porcas rápidas aqui, não são porcas tão normativas, a gente coloca só como exemplo, que muitas vezes o pessoal desmonta lá um elemento eletrônico, um plástico, alguma parte componente de carro, você acaba pegando esses tipos de elementos de travamento, né? E aí vem a arruela, né? Pessoal, para que serve uma arruela? Quando que eu uso uma arruela? Eu uso do lado da porca, do lado da cabeça do parafuso, dos dois lados. Quando que eu uso uma arruela e por que eu uso uma arruela? Agora, você distribuir força aplicada na redução das peças, das partes, das juntas, ela serve para isso. Ela distribui melhor. Distribui energia, né? Isso. Isso, tá meio ruim o áudio aí, mas tranquilo, deu para entender. Alguém quer mais falar? A arruela, pessoal, ela ajuda no assento ali, né, da cabeça do parafuso, da porca, ajuda a distribuir energia. Muitas vezes, não necessariamente, a parte de encosto e a parte aqui, ó, a face da porca e a face de encosto estão paralelas, né? Então, você pode usar uma porca aí com um pequeno desnível, ela sofreu um amassamento e corrigir esse desnível. Quando que eu uso uma arruela? Do lado que você vai fazer o acionamento. Então, se meu parafuso aqui, a cabeça dele vai ficar estática, eu vou apertar pelo lado da porca, eu posso usar só do lado da porca. Se eu for ter aperto dos dois lados, eu recomendaria você usar dos dois lados. E tem as outras variações das arruelas que trazem outras vantagens, que a gente vai discutir agora. Ei, professor. Oi, pode falar. Nesse trabalho que a gente fez Da variadora de velocidade. Isso, a gente usava dos dois lados. Isso. A arruela. É porque nesse caso ali também é apertado pelos dois lados. Um lado vai ser segurando a porca e o outro lado vai ser apertando o parafuso. Exatamente. Você provavelmente pode ter algum momento ali, dependendo da montagem que você vai usar ela, ali é um conjunto, geralmente, que a gente vai aplicar em várias aplicações. E dependendo da montagem, tanto que o sentido do parafuso também não fazia sentido, né? A cabeça obrigatoriamente tem que estar na direita ou na esquerda, tanto faz. Sim. Mas ali, dependendo da montagem dela, pode ser mais fácil, às vezes, você apertar pela cabeça do parafuso, mais fácil você apertar pela porca, entendeu? Entendi. Muitas vezes você tem lá, na sua montagem, no seu ambiente lá, você tem como travar a cabeça, mas você não tem angulação para fazer o aperto, né? Aí você vai pelo outro lado, pelo lado da porca. Ou você muda o tipo de acionamento, né? Tipo assim, eu não estou conseguindo acionar aqui com uma chave de boca, eu vou com uma chave de estria, né? Ou vou com uma chave combinada, que tenha variações de geometria para encaixe, entendeu? Entendi. Então, a arruela está associada, geralmente, ao lado que a gente vai colocar o esforço, ou se eu tenho algum desnível. Muitas vezes também, a gente tem um furo aqui com folga, né? Porque o parafuso ele não passa justo. Mas se essa folga for muito grande, a arruela ela ajuda, né? A aumentar a área de contato também, seria uma outra aplicação interessante. Beleza? Beleza, professor.
Então, vemos aqui que a arruela tem diversos materiais a serem fabricados, né, diversas geometrias, como a gente detalha aqui, vamos falar sobre elas. A primeira delas, a arruela lisa. A gente usa muito lá no nosso software, né? A arruela simples, que lá chama. Aí eu tenho que ela é estreita, regular e larga. Isso, as dimensões de estreita e larga, ou regular, está associada à parte externa dela aqui, ó, né, o diâmetro externo, porque o diâmetro interno já está associado ao furo do parafuso, né? Ela é normativo isso. Então ele tem lá 6% de folga em relação ao diâmetro, né? Já é padronizado isso aí. E aí você escolhe o tipo de arruela. A arruela lisa é a arruela de assento, onde ajuda lá a assentar o seu elemento. Existe a arruela de pressão, né? A arruela de pressão, aquela vibrante, fica torcida. Não, não é esse tipo de pressão. É uma arruela que ela tem um entalhe e ela tem como se fosse um elo de uma mola. Ela tem a geometria, né? Ela tem uma defasagem, ela tem um efeito elástico, um efeito mola. Para quê? Isso aqui a gente usa para elementos que podem sofrer afrouxamento durante o dia, durante a utilização. Então, por exemplo, eu tenho uma peça lá que durante o dia ela esquenta, ela dilata, à noite ela desliga, ela esfria, ela contrai. Para que o parafuso não afrouxe com essa dilatação, eu posso usar uma arruela dessa que fica compensando ali essa variação. Pessoal, não é uma coisa absurda, tá? Eu estou fazendo aqui com a mão, mas não é tanto assim, é milésimos de milímetro, né? E aí essa pequena variação, a arruela de pressão pode compensar, evitando que ele afrouxe e aí a minha peça se solte, né? Então, uma delas seria a arruela de pressão. Temos aqui uma arruela dentada. A arruela dentada, a arruela serrilhada, né? Elas têm a mesma característica, tá? Qual que é a diferença do dentado e serrilhado? É só geometricamente construtivo. Elas duas, ambas podem ser dentado ou serrilhado externo, dentado ou serrilhado interno. Qual é a diferença? São essas pequenas ondulações, tá? Que as duas têm, ó. Que conforme eu aperto a minha porca, o meu parafuso, elas amassam. Só que quando ela amassa, ela não tem efeito mola. Essas arestazinhas que tem aqui acabam fazendo um entalhe, uma marcação, tanto na peça que está apoiada, quanto na cabeça do parafuso ou na face da porca. Que quando eu desapertar, eu vou quebrar esse vinco, esse entalhezinho, essa linha que fica ali travando, né? Você vê que é uma ondinha virada para um sentido? Se você observar, ela está apontada para o lado do aperto, né? Quando você afrouxar, for desapertar, o antigiro aqui, o que vai acontecer? Ela vai contra essa ondulação, então ela vai fazer um travamento. Geralmente a arruela ondulada ou serrilhada, dentada e serrilhada, elas também só têm uma vida de utilização. Não é recomendado você ficar reaproveitando ela. Não é porque ela se desgasta, é porque ela é feita para amassar uma única vez. Ela não vai ter mais a mesma função ou eficiência quando reutilizada, tá? A arruela ondulada é a mesma característica das anteriores, só que aquelas lá a gente falou que ela machuca, né, a superfície, ou seja, ela faz um entalhe, uma marca na superfície. Se a superfície é pintada ou você não quer nenhum arranhão, você tem que proteger a sua superfície, você pode usar uma ondulada, tá? Muitas vezes muita gente pega uma arruela dessa e joga fora, achando que ela está amassada e não presta, na verdade ela é ondulada. Quando você apertar ela vai ficar chata, mas com o tempo ela vai sempre exercer essa força aí do afrouxamento. Com o afrouxamento ela mantém o elemento sob pressão, tá? E temos aqui uma arruela com orelha, né, com abas, que a gente chama. É um tipo de travamento muito utilizado em algumas máquinas. Não basta você ter apenas uma aba, não basta eu apertar a porca aqui na superfície plana e dobrar apenas uma aba dela, porque quando afrouxar, vai afrouxar a arruela com a porca. Então ela sempre trabalha um lado, um amassamento travando a porca e outro amassamento com alguma região da peça, onde vai fazer o travamento da mesma, tá? Então permitindo que ocorra o afrouxamento. Aqui é um travamento mecânico, ok? São só algumas curiosidades que a gente colocou, porca-arruela e parafuso, né? Então essas foram as nossas duas aulas de elementos de fixação, beleza? Posterior aos elementos de fixação, a gente falou sobre os mancais, né? Mancais deslizantes ou de rolamentos. Mancal é um elemento de apoio, né? Não é de fixação. Caracterizamos mancais como classificados como mancais de deslizamento ou mancais de rolamento, né? O que diferencia um do outro é justamente
a forma de permitir o apoio e movimentação dos eixos. Olha aqui uma caixa variadora de velocidade, não muito similar à nossa lá, né? Mas com uma outra geometria construtiva aqui, ó, 6 rolamentos, 4 engrenagens, 3 eixos, né? Ó. Olha aí o eixo um eixo mais fino que o outro, bem similar à nossa característica lá. Legal. Mancais de deslizamento, né? Ó, são alojamentos nos quais os eixos se apoiam, tá? É um contato de superfície com superfície que existe uma parte lubrificada, ou seja, não existe um elemento móvel. Um elemento move em relação ao outro, mas não tem um elemento que permite o giro igual ao rolamento. Então, é uma superfície que desliza sobre a outra e ela pode ter lubrificação forçada ou lubrificação natural. Os 2 exemplos que nós colocamos aqui, ó, um eixo de uma turbina. Por que uma turbina teria um mancal deslizante? Porque ela trabalha com velocidades elevadas. Quando a gente fala elevadas, são elevadas muito altas, né? E essas velocidades muito altas não existem elementos que permitem o rolamento, rolantes, né, rolamento, que trabalham nessa faixa de velocidade. Também tem o fator temperatura aqui, viu, pessoal? Tem um lado do rotor quente e o rotor frio. E aqui do lado nós temos um conjunto biela-manivela ligado ao virabrequim, né, do carro. Então você tem aqui um eixo, ó, que vai ligar a extremidade inferior aqui da biela. Entre eles tem uma pastilhazinha chamada de a cozinete, que é justamente o elemento deslizante, né, o lubrificante natural. Sem contar que o virabrequim ele tem parte imersa em óleo. Então toda vez que ele passa no ponto médio inferior lá do motor, ele passa dentro do óleo a parte de lubrificação. Tá? Existem os bancais de rolamento, que estão associados aos elementos chamados de rolamentos, né, que tecnicamente a gente chama, tá? Que são os elementos rolantes. Os elementos de rolamento, eles fazem a homogeneização e distribuição da energia de apoio ao eixo e permitem que o mesmo gire, né? Fique oscilante, permita movimento de rotação. A forma geométrica construtiva do rolamento está associada a quê? Aos esforços que ele está submetido, né? Como assim? Tem o rolamento construtivo aplicado a forças radiais, que são sentido perpendicular ao eixo. Existem formas construtivas de rolamentos que permitem forças axiais, que são alinhadas com o eixo. E existem rolamentos com formas construtivas que permitem forças mistas, tanto radiais quanto axiais. Pessoal, todos eles estão falando da força. Todos eles permitem o rolamento. O eixo ele se move, tá? Então, quando você olha a forma construtiva desses rolamentos, está associado ao elemento de rolagem, o elemento rolante, que a gente chama, né? Então, temos aqui, ó, a esfera, rolo cilíndrico longo, rolo cilíndrico agulha, é o mesmo cilindro, só muda a proporção diâmetro comprimento. Rolo cônico e rolo convexo, né, formato de barril. O que diferencia os rolos das esferas e formas construtivas? São vantagens nas aplicações. Por exemplo, a gente pega aqui um rolamento de esfera, que é o mesmo que a gente usou lá na nossa caixa variadora de velocidade. O rolamento de esfera, qual é a característica dele? O ponto de contato dele é um ponto da esfera, né, de ambos os lados, tendo o anel externo e o anel interno. Ou seja, ele tem menor região de contato. Quando ele tem uma menor região de contato, ele tem a vantagem de maior velocidade. Por quê? Menos atrito. Altas velocidades. Em compensação, existe uma desvantagem. Limita a capacidade de carga do mesmo. Tá? Ou seja, ele com esse pequeno ponto não permite que ele receba cargas mais elevadas. Quando você vem aqui para o rolamento de rolo, né, você vê que a linha de o contato é nessa linha vermelha aqui apresentada, né? É uma linha, uma aresta. Essa linha, ela apresenta um maior contato com os anéis de rolamento. Quando ela apresenta esse maior contato, o que acontece? Ele tem um atrito maior, consequentemente eu tenho velocidades mais baixas. Em compensação, suporta cargas mais elevadas, né? Então, são as características dos rolamentos. Rolamento de esfera são para altas velocidades, rolamento de rolos são para cargas elevadas. Ok? O que varia lá de um rolo para agulha para um barril cônico ou convexo, né? É a geometria construtiva do rolamento, associada ao carregamento, a flexibilidade dele
e ao sentido dos esforços. Então, aqui o rolamento de esfera e rolo, a aplicação é bem similar. Quando você vem para um de agulha, ele diminui a seção do rolo. Se você não tem espaço, né, para a altura do rolamento lá, você pode trabalhar um de agulha que ele é mais baixo, né? Os barris trabalham o autocompensador, a gente vai ver que ele permite pequenas flexões no eixo. E rolos cônicos trabalham a carga mista, né? Tanto radial quanto axial. Todos esses outros demais aqui são cargas radiais, né? Perpendicular ao eixo. Esse aqui trabalha radial e axial. Okay? Aqui é só um gráfico mostrando aí a capacidade de carga dos rolamentos em função da sua geometria. Aqui é o descritivo lá do manualzinho que a gente mostrou para vocês, né, de como são a classificação dos rolamentos. Então, rolamentos de uma carreira de esferas, né? Tem as características de contato, características de aplicação, funcionalidade. Um contato de uma carreira de esferas de contato angular. O que varia isso? Se você observar aqui o assento dele, né, a pista dele, onde ele tem um alojamento dele, você vai ver que tem um lado maior do que o outro. Então, isso, consequentemente, permite que ele tenha uma pequena força radial. Tá? Mas o correto dele é ser uma força... Desculpa. O correto dele é uma força radial. Esse contato angular permite uma pequena força axial. Coisa que o rolamento simples de esfera não permite. Tá? Autocompensador. Ele tem uma pista aqui inclinada, que permite que ocorra pequenos desalinhamentos no eixo. Conforme tem um desalinhamento, né, ele vai autocompensar, ele vai correr nessa pista aqui inclinada e vai fazer a compensação. Saindo de esfera, entrando nos de rolos, né, temos de rolo cilíndrico convencional, é apenas força axial, radial a ele, desculpa, né, perpendicular ao eixo. Barril ou autocompensador, olha aqui, né, ó, a questãozinha do desalinhamento, né, ó, a flexão do eixo aqui apresentada aí tem a setinha, ó. Ou seja, essa pequena flexão aqui, variação angular do eixo é permitido devido à pista dele ser côncava, né, e o barril ser convexo. É o contrário, pista convexa e barril côncavo, né? E aí ele permite o encaixe dos mesmos. Então, borracha. Autocompensador de 2 carreiras de rolos, ele só tem 2 carreiras de rolos, é o mesmo princípio de desalinhamento. E os rolamentos cônicos, né? Então, devido à forma construtiva aqui do rolamento, o apoio do mesmo e as pistas do mesmo permitem que ele sofra tanto força axial, no sentido do eixo, quanto forças radiais perpendiculares ao eixo. Rolamento axial de esfera. Tá aqui ele apoiado aqui, né? Então ele parece identificar que é um sanduíche, né? Você tem a pista, a esfera, outra pista. O contato dele é axial no sentido do eixo, né? Aqui tem uma vista em corte muito bacana que mostra isso. Ok? Rolamento autocompensador de rolos. Na verdade, isso aqui seria um rolamento cônico. Devido à angulação, ele permite aqui angular o contato tanto radial quanto axial. Rolamento de agulha, a região dele ali, ó, né, de menor espaçamento, ou seja, ele pega orifícios menores. Quando você pega um rolamento convencional, a região que ele ocupa, né, o espaço posterior ao eixo, pode não ser possível na sua montagem, você usaria um rolamento de agulhas, que ele tem uma seção menor. E aí falamos de alguns cuidados do rolamento, questão de limpeza, de aplicação, lubrificação, né? Falamos dos defeitos dos rolamentos, então é importante vocês darem uma olhada nisso aqui. Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que é uma giovagem, falar que eu estou xingando vocês, não. Giovagem é o defeito semelhante, né, ao brinelamento, provocado por partículas estranhas que passam dentro do rolamento. Então, se eu tenho lá minhas esferas rolando dentro da pista e cai um elemento ali dentro, esse elemento ele pode danificar a minha pista ou a minha esfera. E a giovagem vai ser essa marcação, né? Esse defeito ali que vai começar a gerar uma vibração, desgaste ou uma fadiga, ruído dentro do meu rolamento, até aquecimento muitas vezes. E o que é um brinelamento? Brinelamento é você colocar uma carga excessiva no seu rolamento parado.
Você coloca essa carga nele estático parado, você pode amassar a esfera ou fazer uma marcação da esfera na pista. Danificar aquele ponto de contato, aquela área de contato. Quando ele começar a trabalhar, aquilo ali vai ser uma saliência que vai danificar o mesmo. Tem sulcamento, rachaduras, encripamento, desgaste, fadiga. Tudo para vocês darem uma olhada com calma. Ok? Algumas fotos construtivas e curiosas de rolamentos, né? Aquele manualzinho que a gente mostrou da NSK para a especificação, alguns vídeos, e aí foi sobre mancais e rolamentos, né? Nossa aula número 17. Quando a gente vai para a aula 19, a gente vai falar dos elementos que trabalham junto com os mancais, que são o quê? Os eixos. Eixos e chavetas, né? Elementos também compostos, disponíveis lá na nossa montagem do caixa variador de velocidade. Vou começar falando do eixo, por exemplo, né? O eixo é um elemento mecânico, que pode ser estático, rotativo ou oscilante. O que é o eixo oscilante? Não faz um período completo, né? Em vez de dar uma volta completa, ele gira, oscila em uma angulação específica, né? Ou seja, ele não dá uma volta completa, ele está apenas oscilando. Um pêndulo lá, o eixo do pêndulo não gira, ele oscila, né? Os eixos de seção usualmente circular, mas podem ter seção quadrada, retangular, outras sextavária, outras geometrias, tá? Giratórios oscilantes ou estáticos, né? A região de apoio, onde se ligam os mancais, são chamadas de apoio ou de moentes. Muitas literaturas também chamam de munhões, tá? Mas são os moentes. Um eixo ele pode ser simples. Quando é simples, é um eixo estático, né? Sem rotação. É aquele eixo parado, igual o eixo da bicicleta, que recebe o carregamento e as peças que rolam em torno dele, ao redor dele, né? Então, esse eixo ele está sujeito apenas à flexão. Ele está estático na sua extremidade, numa ponta ou na outra, ou ambas, e o carregamento permite que ele sofra uma flexão. Colocamos aqui o exemplo do eixo da bicicleta e do eixo do skate, né? Que ele é apoiado apenas de uma extremidade. Ele é estático e o carregamento vem sobre o mesmo. Existe o eixo árvore, são os eixos móveis, oscilantes ou rotativos, né? O que caracteriza como um eixo árvore? É o eixo que transmite potência ao longo do seu corpo. Então, se você pensar lá em todos os eixos da nossa caixa variadora de velocidade, todos eles são eixo árvore. Aquele primeiro eixo de entrada mais fininho, por exemplo, ele vai receber energia da parte externa dele, vai transmitir ao longo dele até a engrenagem. Da engrenagem 1 para a engrenagem 2. A engrenagem 2 e a engrenagem 3 estão ligadas ao mesmo eixo. Então, a potência da 2 vai para 3 ao longo do eixo, que transmite potência para a engrenagem 4, que sai ao longo do eixo de 30 milímetros, tá, né? Ou seja, todos eles são eixos árvore, transmitem potência. Eixo árvore estão sujeitos o quê? Tanto a flexão quanto a torção, ou flexotorção, que seria as duas ações ao mesmo tempo, ele flexionado e torsionado ao mesmo tempo. Sobre eixos, algumas características em função da montagem, não, né, da geometria deles, construtiva. O eixo maciço, convencional, ele pode ser vazado, oco, né? Ele pode ter algumas extremidades com rosca interna ou rosca externa. Ele pode ter uma parte estriada. Pessoal, estrias e ranhuras são diferentes. As estrias são diversos entalhes de menor geometria que trabalham pelo princípio do atrito. Então, aqui ó, nós temos uma estria num eixo cônico. Conforme a gente coloca a peça e aperta a nossa porca aqui, ó, ela vai exercer uma força do cônico contra as estrias. É o princípio chamado cone Morse, que a gente chama. E aí faz o travamento. Quando você tem as estrias, ou as ranhuras, desculpa, a ranhura ela vai encaixar perfeitamente na peça e permite até que a mesma se desloque ao longo das ranhuras. Tá? Eixo cônico, nós usamos um eixo cônico lá na montagem da nossa ponta de eixo, né? Ou seja, ele tem uma seção variada ao longo do seu perfil. Vimos algumas características e curiosidades de eixo, coisas interessantes de falar sobre um eixo, hein? Como a gente trabalhou montagem de eixo, pessoal, o que é o assento? Onde se senta? Não. É a parte da árvore onde o elemento girante se apoia. Como assim? O elemento transmissão de potência, onde apoia no mancal, onde se apoia ali na polia, na engrenagem. É o assento, né?
Essa outra saliência a gente chama de esbarro, a gente sempre falava lá, né? Aqui é o assento da engrenagem, aqui é o esbarro, onde ela vai limitar o curso dela. Quando você pega no eixo, tem aqui a raio de arredondamento, o nosso fillet, né? Por que a gente coloca o fillet ali no eixo? Alívio de tensão. Se o meu eixo está sujeito a torção, flexão, e eu tiver um canto vivo ao longo dele, é um ponto de propagação de trincas, né? Ou seja, se eu arredondar ali, vai facilitar, né, a dissipação de energia, vai aumentar a resistência do meu eixo. E o chanfro na extremidade, aquela parte inclinada, ajuda na montagem, né? Se eu vou fazer o encaixe de uma peça, essa conexidade ajuda no alinhamento. Mostramos algumas geometrias construtivas dos eixos aplicadas, né? Então, região de apoio, região de assento, região de esbarro, chaveta, que nós vamos falar já já, né? Ó, ranhuras, encaixe com os rolamentos, parte de rosca. O que mais? Olha aqui um parafuso prisioneiro. Então, a identificação desses elementos é fundamental para a gente também ter noção na aplicação. E aí, um elemento que trabalha junto com os eixos são as chavetas, né? Quando a gente pega a chaveta é o elemento travante. Como assim? Você tem um eixo, eu preciso transmitir uma energia torsional a uma peça. Se meu eixo é cilíndrico, uma peça também tem um foro cilíndrico, eu preciso de um elemento de trava ali, né? Porque somente o atrito pode limitar a minha potência. A chaveta faz justamente este trabalho. Vocês lembram de alguma outra aplicação ou finalidade da chaveta que a gente comentou na aula? Serve como fusível mecânico, né? Muito bem, exatamente. Vamos pensar nessa nossa montagem aqui, ó. Digamos que fosse uma engrenagem, uma corrente dentada, os mancais, rolamentos, né? Tivesse um travamento aqui na minha engrenagem, eu queria que minha engrenagem quebrasse, minha roda dentada quebrasse ou meu eixo quebrasse? Nenhum deles. Eu quero que minha chaveta quebre, que é o elemento lá de travamento, que eu posso colocar no material de uma resistência menor, para que ela quebre, tire o travamento, permite que a peça gire sobre a outra, consequentemente eu não tenho um dano maior à minha componente, à minha estrutura, à minha máquina, né? Vou lá, desmonto, troco a chaveta e volta a funcionar normalmente. Ok? Então, só aqui o posicionamento de algumas chavetas em relação a elementos montados. As chavetas são classificadas em 3 tipos, né, de cunha, paralelas ou disco. Isso aqui são classificações em função da sua geometria. Ok? As chavetas tipo cunha podem ser transversais ou longitudinais. Longitudinais, alinhadas com o eixo, transversais, perpendiculares ao eixo, né? Longitudinal, ela tem um lado inclinado, uma pequena inclinação, porque ela trabalha pelo princípio do atrito. Essa inclinação vai fazer um trabalho de travamento dela ali na superfície, né, do elemento. Já a chaveta cunha ou transversal, ela faz o travamento físico mesmo, né, como se fosse um pino ali, mas só que ela tem uma geometria diferente de um pino. Uma seção aqui mais ovalada, né, ou bilonga, que a gente chama, onde tem inclinação de um lado ou de ambos os lados, dependendo da forma construtiva. Que é só algumas normativas, né, de como você fez com a sua chaveta inclinada. Chavetas planas ou paralelas, né, são as que a gente usou lá na nossa montagem. Vejam que ela tem contato nas faces laterais. Existe a folga, ela não toca a região superior ou inferior dos componentes. A gente tocou a inferior lá porque ela tem que apoiar em algum canto, né? Mas se ela toca no inferior, ela não toca na parte superior. Tá? As chavetas têm diversas geometrias. Vocês sabem me dizer por que essas chavetas têm esses cantos arredondados, abaulados? Usando o processo de fabricação, né? Ó. Quando a gente abre o rasgo da chaveta, é uma peça cilíndrica que gira, consequentemente ela deixa os cantos arredondados. Então, muitas das chavetas têm os cantos arredondados. Mas o canto arredondado, ele não entra nos cálculos. A parte efetiva da chaveta seria essa parte retangular dela aqui, ó, né? Esses abaulados das extremidades, eles são dispensados dos cálculos, ok? Aqui a tabela como a gente classifica, né, seleciona o tipo de chaveta para a nossa aplicação. Se vocês observarem lá que a gente usou lá na nossa montagem, elas respeitam as normas, tanto que quando encaixava no eixo, a gente gerava automaticamente a nossa engrenagem, elas se encaixavam, porque são medidas padrões,
são normatizados, que é uma das grandes vantagens, né? Aqui são só algumas outras tabelas de dimensionamento. E aqui nós temos a chaveta meia-lua, ou a Woodruff, que a gente chama, né? É uma chaveta para eixos inclinados. E essa parte circular inferior, ela permite a ajustagem dela em função do alojamento, né? Da onde ela se encaixa dentro do cubo da engrenagem, do treinamento. Vantagens e desvantagens. Vantagens, simples montagem e desmontagem, baixo custo. Desvantagens, reduz a capacidade de carga dos elementos. Aumento da concentração de tensão. Se o travamento está sendo na chaveta, aquela região ali sofre um maior esforço. Dificuldade de posicionar peças com precisão. Pessoal, se suas engrenagens estão pré-posicionadas e sincronizadas, se a chaveta não estiver na posição, dificilmente você vai conseguir montar o seu elemento. Algumas características de falhas das chavetas, né? E as chavetas são normatizadas. Todas as normas alemãs, normas DIN, né? Ok? Então, falamos de elemento de fixação permanente, móvel, falamos de mancais, eixos, chavetas. E agora, vamos falar de quem? Um elemento que trabalha em conjunto com os eixos e elementos flexíveis. Ou seja, vamos falar dos acoplamentos e das molas. Ok? Então, quando a gente fala de acoplamento e mola, primeiramente, acoplamento, né? Os acoplamentos, qual a função dos acoplamentos? Unir eixos, são mais básicos. Então, se eu tenho eixos distintos, o eixo do meu motor, o eixo da minha máquina, eu preciso fazer a união dos mesmos. Essa união será feita como? Através de um elemento de acoplamento, né? De acoplagem, tá? Podem ter outras funções, como absorver choque, compensar desalinhamentos, transmitir torque, reduzir vibrações. São características em função das suas geometrias construtivas e características físicas, né? Então, como que classificam os acoplamentos? Permanentes e móveis. O que são permanentes? São aqueles que ficam o tempo todo ligados. Os móveis são aqueles que permitem o desacoplamento. Então, os permanentes, eles podem ser rígidos, estáticos ou flexíveis, né? Já os móveis podem ser o quê? Comandáveis e não comandáveis. A gente vai discutir cada uma dessas classificações agora. Acoplamento permanente, né? A gente fala aqui dele. Rígidos, fixos, não permitem qualquer eventual desalinhamento. Não possuem flexibilidade, são torsionalmente rígidos. Girou um, gira o outro, instantaneamente. Não absorvem choques e vibrações, não admitem desalinhamentos, né? Ou seja, você tem que ter um perfeito alinhamento aí da sua montagem para seu acoplamento rígido, fixo, trabalhar corretamente. O primeiro deles é a flange, então é um disco com 4 furos, 6 furos, dependendo da geometria, que é aplicado à montagem de união de eixos. Existe de flange e existe o de disco. A variação de um do outro em função do número de elementos de fixação e tamanho geométrico. Mas, por exemplo, variações entre eles. Quando você pega um acoplamento de flange, por só ter 4 parafusos e ter um diâmetro maior, dificilmente eles atingem altas velocidades. Por quê? Porque você não consegue um correto balanceamento do mesmo. A velocidade é muito elevada e ele começa a vibrar. Se você precisa trabalhar com altas velocidades, você trabalha com disco ou prato. Por quê? Ele tem uma seção circular menor, a energia é distribuída em maior número de parafusos, consequentemente você consegue um balanceamento melhor. Tá? E também existe o de luva de compressão. Nada mais é do que as regiões de amassamento, onde você encaixa esses 2 eixos e aperta os mesmos. E ele transmite movimento pelo corpo dela. Quando você sai dos rígidos e entra nos flexíveis, a grande jogada é que os flexíveis permitem o quê? Deslocamento axial, eixos que se afastam e se aproximam. Pessoal, o que faz um eixo se aproximar e se afastar durante o trabalho? Eles brigaram, eles se afastam, fazem amizade e se juntam? Não. O que faz isso aqui? Por exemplo, a dilatação térmica, né? O eixo esquenta durante o trabalho, ele aumenta. Ele pode pegar uma região fria, ele contrai, ele se afasta. Então, essa pequena variação pode ser compensada por um acoplamento flexível. Desalinhamento radial, eles estão fora do plano, né? Não estão no mesmo plano, no mesmo eixo. E desalinhamento angular, existe alguma angulação entre os eixos. Tá? Então, o flexível, ele permite esses pequenos desalinhamentos. O primeiro deles, pino elástico.
são elementos rígidos, dotados por um revestimento flexível, que se encaixam intercalando. Então, o pino macho encaixa na orifício fêmea da outro lado, e entre eles tem um elemento flexível, né, que permite pequenas vibrações, pequenos desalinhamentos e deslocamentos. Ok? De garras, né? O que acontece? Deu uma cortadinha aqui, mas no dia do vídeo da aula dá para apresentar, porque é o PowerPoint. Não sei porque essa imagem cortou. Ele tem garras, e entre as garras também existe um elemento flexível, né? Que é essa gaiola aqui, ó, né, de borracha. Essa gaiola permite pequenos alinhamentos e compensar qualquer vibração. Elásticos, ou perflex, né, que a gente chama de pneus. Ele tem um elemento flexível bem considerável. Então, é um dos mais flexíveis, de modo geral, de aplicação, né, mais abrangente, compensação também é um dos mais caros. Tá? Pessoal, vocês sabem me explicar por que quando a gente compra um acoplamento desse, ó, ele não vem o furo no centro? Por que ele vem maciço? Alguém sabe me dizer? Vai depender da aplicação, né? Exatamente. A gente não sabe qual o diâmetro do eixo que você vai encaixar nele, né? Então ele vem maciço para você poder usinar ele e encaixar lá se tem um chaveto, se é ranhurado, se é estriado, você faz a geometria correta em função da sua aplicação. Maravilha. Ainda dentro dos flexíveis existe o de fita de aço, né? A gente mostrou até um vídeo aqui dele sendo montado. Ele também permite pequenos desalinhamentos radial axial e misto, né, angular. E aí você tem aqui um elemento elástico de ligação, né? Muito aplicado na indústria. Aí nós temos os permanentes não flexíveis, né? Como assim não flexível? Não elásticos, desculpa, eles são flexíveis, mas não elásticos. A flexibilidade dele vem em função da geometria. Então nós temos aqui, né, o old RAM e a junta universal. O old RAM, ele tem esse elemento flexível no centro dele que se move e também tem uma certa maleabilidade, tá? Mas ele não é elástico, ele é apenas flexível. Cardão junta universal, né? Você tem umas articulações que são as juntas universais nas extremidades e o eixo rígido, telescópico ali que vai fazer a parte de compensação de movimentação, né? De flexibilidade dele. E aí nós temos os acoplamentos móveis, né? E todos esses que a gente discutiu até agora são acoplamentos permanentes, né? E agora nós temos os acoplamentos móveis. Os móveis são classificados como comandáveis ou não comandáveis, né? Ó, aqui, ó. Comandáveis ou comutáveis são aqueles que precisam de um estímulo, uma ação humana, uma ação externa para poder se engrenar ou desengrenar. Permite o acoplamento e o desacoplamento. Embreagem é um modelo deles, né? Então, a embreagem tem uma alavanca de acionamento, conforme você aciona ela, ou ela desconecta os eixos, e quando você acionar novamente, você conecta esses eixos, né? Ela permite, desculpa, pessoal, a desunião dos elementos. Desculpa. Então, nós temos, por exemplo, embreagem, modelo disco. Esse modelo aqui é o mais usual que a gente vê em automotivos, né? São aplicações mais brandas. Já esse aqui, que são diversos discos, já são aplicações mais industriais, né? Com elevações de potência mais elevadas. Então, um disco abrasivo que entra em contato com outro disco e transmite movimento entre eles. Embreagem cônica é o mesmo princípio, só que em vez de ser uma superfície plana, é uma superfície cônica. Dependendo da conicidade, a força aumenta ou diminui a região de atrito ali, né? Entre os elementos. Geralmente usado para carros de competição ou máquinas operatrizes. A engrenagem centrífuga, muito interessante, né? São aquelas motos que a gente acelera, passa a marcha, acelera sem embreagem. O que acontece nela? Ela tem massas, pesos, né, que a gente chama aqui dentro. E conforme aumenta o giro, a tendência desses pesos é se afastar do centro. Quando ele se afasta do centro, ele empurra as sapatas contra a panela, né? O cubo ali de roda. Faz o atrito e transmite o movimento. Quando você diminui a aceleração, esses pesos, essas massas se concentram e afastam as sapatas da panela, né? Do cubo. Tá? Embreagem unidirecional, ou seja, diodo mecânico. A famosa catraca da bicicleta. Então, ela permite que o giro seja feito de um lado com travamento, no outro ela gira livre, né?
Então, por exemplo, nós temos uma escada rolante lá trabalhando. Se acabar a energia, eu não quero que ela volte. Então, eu tenho lá um diodo desse, eu quero que ela pare na posição. Ela só gira subindo, um exemplo, né? Elevador também, se ele começa a girar a uma velocidade muito alta, descendo, a engrenagem centrífuga abre e aciona os freios. Ok? Embreagem eletromagnética. Nós damos o exemplo do ar-condicionado veicular, né? Quando você aperta aquele botãozinho AC laranja lá no painel, nessa luzinha laranja, você acionou uma bobina, que é a regra da mão direita, a corrente passa no sentido, você tem uma força. Essa força faz com que o disco de fricção, o disco de atrito, toque do outro lado, ou seja, acople a engrenagem, o acoplamento. Transmite movimento. Quando você desliga a energia, a bobina desenergiza, ela separa o elemento. Ok? Falamos aqui de algumas embreagens eletromagnéticas, falamos da embreagem hidráulica, né? Ou seja, o conversor de torque é um elemento rígido, um estático, um dinâmico, e entre eles um estator, que faz um conjunto de hélices que movimentam um fluido dentro. Dependendo da angulação das hélices, ele aumenta a potência ou aumenta a velocidade. Tá? E aí, sobre acoplamentos, temos vantagens e desvantagens. Vou falar de vantagens, né? Absorve desalinhamento, manutenção simples, redução de emissão de ruídos para o meio ambiente. Ele absorve energia, né? Vibração. Simples instalação, economia, tem divergências. Sua grande maioria dispensa lubrificação. A grande maioria, nem todos. Desculpa só, estamos no som de são normatizados, é uma grande vantagem. Amortecimento de vibrações e choques, né? Então ele não se propaga ali o ruído. Também existem desvantagens. A instalação aumenta o número de elementos, de componentes da sua manutenção. O custo, muita gente fala que é caro a compra de um acoplamento, mas em compensação, o tempo de manutenção se propaga, se estende. Com isso, você tem uma economia do seu sistema, né? Ele se paga com a redução do número de manutenções. Se a gente pegar a nossa caixa variadora de velocidade, né? Aquele nosso projetinho lá, e abrir ela e perguntar para vocês, ela aqui onde ela é aplicada, se houver um carregamento aqui nesse nosso eixo, eu não tiver um acoplamento, né, uma vibração, quem que vai sofrer aqui com essa vibração? São os elementos de apoio? Ou seja, se eu não estiver trabalhando no acoplamento ali, ó, o que vai acontecer aqui no nosso elemento aqui, por exemplo, né? Toda vibração, todo apoio, todo desalinhamento vai se propagar em cima dos dois mancais, dos dois rolamentos. Consequentemente, vai trazer alguma vibração para a engrenagem, que vai danificar a segunda engrenagem, que vai se propagar para os outros rolamentos, para a outra engrenagem. Ou seja, é um conjunto que se propaga, né? Uma pandemia aí de problemas, digamos, que ataca todo o ambiente. Então, o acoplamento aqui, ele vai fazer o quê? Vai minimizar o esforço em cima desses elementos. Consequentemente, a manutenção fica mais prolongada. Ok? E também outras características de desvantagem, o acoplamento pode estar associado à temperatura e umidade, né? Principalmente as embreagens. Tá? Saindo dos acoplamentos, vamos falar de elementos flexíveis. O primeiro deles, a mola, né? Quando a gente fala de mola, qual é a definição de uma mola? Né? Qual que é a função da mola? Alguém sabe me falar? A função de uma mola? Armazenar e distribuir energia. Pronto, olha aí. Armazena energia, devolve energia, né? Controla movimento, trabalha como elemento de fixação, absorve impactos, né? Tem várias definições. O Edson deu uma física para a gente, né? Ele absorve uma energia e devolve essa energia ao meio, né? Que seria uma das aplicações aí na física. Interessante também. Elas podem ser feitas de aço, tem as características aqui, né? De uma mola de aço. Podem ser feitas de borracha, né? Podem ser feitas de um material polimérico, por exemplo, o plastiprene, que é um deles, utilizado nas prensas de estampagem e corte, tá? Então, ou seja, são elementos utilizados no dia a dia. A mola está associada à sua material e geometria construtiva.
Então, dentro da norma, como ela é classificada como lâminas ou barras, helicoidais, espiras ou anéis. As lâminas, elas podem ser simples ou por feixe de molas, por exemplo. Helicoidais, tem várias geometrias cilíndrica, cônica, barril, côncava, convexa, né? E as de anéis, elas podem ser planas ou cônicas, Belleville, que a gente vai ver já já aí, a classificação delas. Mola plana, uma geometria plana, pode trabalhar simples ou com diversas sobrepostas, trabalha pelo princípio de flexão, né? Qual a vantagem dela? Grandes amplitudes, flexão e torção. Molas de compressão, quando a gente fala de molas de compressão, muitas das vezes ela tem uma geometria helicoidal, molas helicoidais, então vamos chamar assim, né? Podem ter sua seção não somente circular, mas também perfil quadrado, retangular. Tem várias formas construtivas, então a de compressão ela tem os elos afastados, correto? Se ela pode ser de tração, de compressão você comprime ela, de tração você expande ela, né? Aí no caso ela tem os elos em contato, que se afastam e juntam. Coloquei aqui o exemplo dessa molazinha de rede, né, que muitos devem conhecer. Ela pode ter diversas geometrias construtivas, principalmente nas suas extremidades, com elos, né, de encaixe. Tá? Molas de torção, ainda helicoidal, né, trabalham pelo princípio torsional. Coloquei um exemplo de um pregadorzinho aqui, mas se você pensar aqui, por exemplo, molas helicoidais, no final dessa aula a gente colocou o exemplo do Passat, né, que tinha mola helicoidal, o primeiro elemento Volkswagen no Brasil, com molas helicoidais, em 1975. Anterior a isso, os carros não tinham suspensão, tinham, o Fusca, a Kombi, utilizavam molas de torção, princípio de torção para o amortecimento e suspensão. Ok? Formas construtivas e geométricas. Existem as molas espiras, né? Alguns de vocês já devem ter desmontado aquele brinquedo de corda, que saiu aquela fita gigantesca que se embolou toda e que seu pai falou que você nunca mais ia montar ela, o parente seu falou que você nunca mais ia montar, e realmente não montou. E aí, o que são essas molas? São justamente com elementos de relógio, né? Você vê ela aqui, ó, conforme você dá a corda, ela se enrola, armazena energia e vai soltando ela conforme a sua funcionalidade. São molas espiras, que a gente chama. Molas prato ou anéis, né? São molas aplicadas a grandes esforços e pequenos deslocamentos. Então, não é mais que parece uma argola amassada ali, né? Uma forma cônica. Ela pode ser montada simples, em série ou opostas, né? Aqui vai diminuir e aumentar a capacidade de carga e aqui só vai aumentar a amplitude da mesma, tá? Seção da mola pode ser quadrada, retangular, cilíndrica, depende do esforço, do material, da aplicabilidade dela. E temos molas de diversas geometrias, né? Ó, quando a gente olha aqui, por exemplo, ó, tem uma mola paralela, uma mola cônica, uma bicônica, que é o formato do barril, uma convexa, que é o formato da ampulheta, né? Pessoal, por que? Pergunto para vocês, por que as molas têm essa variação na sua seção aqui, ó? Qual é a vantagem dessas que estão marcadas aí? Por que ela tem que ser cônica, né? Porque ela é bicônica ou convexa e cilíndrica? Qual a diferença? Alguém sabe? Ninguém comenta? Ninguém lembra? Para ganhar espaço, né? Amplitude, né? Amplitude. Pronto, legal. Vamos lá, vamos explicar aqui tecnicamente isso aí. Pessoal, o que limita o curso de uma mola? É um elo bater no outro, né? Então, quando eles estão alinhados, os elos, eles se tocam e limitam, né, a distância em função do seu posicionamento, né, físico. Seria o caso aqui das paralelas. Quando você vem para uma cônica, bicônica ou convexa, os elos estão defasados, então você aumenta a amplitude de movimentação do mesmo, né? Eles se colocam lado a lado, ou seja, você aumenta a amplitude da mola, tá? O range dela, né? A flexibilidade da mesma. Então essa é a vantagem aí das molas cônicas, barris, assim por diante. Aí mostra também para a gente molas de torção, tração, voluta, né? Que é de espiras, né? Então, vamos lá. Algumas geometrias construtivas das molas. Aqui são outras variações. A de passo variável, né? Então, vocês estão a seção mais afastada dos elos, as espiras, da outra mais próximo.
Para que isso? Nas que estão mais afastadas, você tem uma geometria, você tem uma constante elástica, uma proporção. Se vence essa capacidade de carga, ela entra na parte onde estão mais próximas, que tem uma outra característica de carregamento, né? Uma outra força de aplicação. Então, temos apenas algumas forças em função das molas, né, direcionais, aplicações, fabricação, e o passatão lá, quando a gente falou que esse é o primeiro carro nacional com molas helicoidais. Ok? Saindo de eixos, de acoplamentos e molas. Qual foi a nossa última aula de elementos? Foi a aula número 23, onde nós falamos de polias, engrenagens e correntes com engrenagens dentadas, né? Rodas dentadas. E aí esse é o nosso último assunto. Então, como que são uma característica bem bacana desses elementos? Primeiramente, são elementos que não trabalham sozinhos. Como assim? Uma polia transmite movimento para outra polia e precisa de um elemento flexível entre elas, que é a correia, né? Então, as polias não trabalham sozinhas. Engrenagens também não. Uma engrenagem tem que engrenar a outra engrenagem para transmitir movimento. Ou seja, elas trabalham em grupos, né? Em duplas, triplos, assim por diante. E a roda dentada também. Ela tem um elemento rígido, mas maleável, né? Flexível, que é a corrente, que transmite movimento entre rodas dentadas distintas. Ou seja, são conjuntos de transmissão, não trabalham sozinhos. Primeiramente, nós vamos falar sobre as correias e as polias. Aí eu pergunto para vocês, né? O que é uma correia? Correia é uma cinta de material resistente, flexível, usualmente de couro. Isso é muito antigo, tá? Hoje em dia não se usa mais correia de couro. Geralmente é borracha ou lona aramada. Na minha época de estudante, a gente calculava muita correia de couro, tá? Serve para transmitir força e movimento entre polias. Mas o que é uma polia? Polia é uma roda, metálica ou não metálica, lisa, dentada ou sulcada em sua periferia, ou seja, na sua extremidade, na sua face externa, ela tem geometrias em função das correias que vão estar associadas a elas, fixa um eixo rotativo e acionada por uma correia que transmite movimento, ou seja, um elemento flexível. A primeira delas que nós falamos foram as correias planas, né? Geometria plana, polia plana, transporta movimento pelo princípio do atrito, né? As correias planas também podem ser usadas para transporte, para isso ela tem esses elementos de ligação, você pode comprar ela na cinta aberta lá. As de transporte trabalham pelo princípio de movimentação, né? Elas transportam, transladam o material que está sobre elas. Algumas aplicações que a gente viu. Correia cilíndrica, né? Está associada também à polia de perfil ou aresta cilíndrica, a polia. Não são muito aplicadas para transmissão de potência, sim para outras velocidades. Colocamos um exemplo aqui de um HD antigo, tá? Correias V são as mais usadas na indústria, né? Por que V? Porque ela tem uma geometria em V, trabalham pelo princípio de atrito, podem trabalhar de forma simples, duplas ou triplas, ou mais número de correias em paralelo. São associadas às polias que têm um canal orifício, que a gente chama de Gordon, que se encaixa perfeitamente sua correia. E a correia V ela trabalha com polias internas, né? Se observar aqui, são todas internamente. Caso você tenha alguma polia que vai ser contato externo, você tem a correia V-Rex. Nada mais é do que uma correia V duplicada, tem umas dois chanfros nas duas extremidades. Ou seja, aqui ela pega internamente, ó, a polia, né? Deixa eu tirar só meu ponteirinho aqui. Olha aqui ela pegando internamente, ela vem aqui, ó, pega internamente também, já nessa aqui é externa. Pegou externo, pega interno novamente. Tá? Então ela tem essa dupla região angulada para contato externo e interno da montagem. Poli-V, polychain ou múltiplas V, né, que a gente chama. Nada mais é do que correias V com uma outra capa por cima dela que vai permitir uma união entre elas. Ajuda a aumentar a vida útil, propicia maior segurança para não entrar detritos entre as correias e as polias, tem aplicabilidade geralmente industrial e de mais peso. Tá? Então tem aqui um exemplo de uma fresadora de rua aplicada, uma polia com 10 correias. Existe a correia variadora de velocidade, ou seja, os câmbios CVT, né?
aquele conjuntinho que a gente falou lá, que conforme a variação do diâmetro das polias, ele varia a relação de transmissão. Uma hora ele está dando torque, outra hora ele está dando velocidade angular, ou seja, rotação. Tá? Falamos aqui das correias dentadas. Qual que é a diferença de uma dentada para uma correia V, por exemplo? A correia V trabalha pelo princípio do atrito. A dentada, ela trabalha pelo princípio de saliências. Então, tem dentes que encaixam, dentes da correia que se encaixam na polia, e com isso você garante o sincronismo entre as polias. Não existe a possibilidade do desalinhamento ou do escorregamento. Ok? Vantagem de utilização das correias, né? Funcionamento quase sem ruído, absorção de amortecimentos de choques, dispensa, lubrificação, baixos custos de instalação e manutenção, simples variação de velocidade em função de polias escalonadas, né? Padronização universal. Podem acionar eixos distintos de forma simultânea. Tem até o exemplozinho do trator aqui, né? Ó, vários elementos. Como desvantagem, o escorregamento, né? O atrito é o que limita a capacidade de potência delas. Podem permitir o alongamento com temperatura, umidade e tempo. Ocupam espaços maiores quando comparado a outros sistemas de transmissão. Por quê? Engrenagens estão próximas umas das outras. Já as correias, elas estão afastadas, então geralmente elas pegam mais espaço. Tá? Aqui é só algumas formas geométricas em função da montagem delas, né? Aberta, transição cruzada, ou né, meio cruzada ou cruzada. Poliesticadora, o que a poliesticadora faz? Além de tirar a flexibilidade da correia, aumenta a região de contato, né? Transmissão por eixos que se cortam perpendiculares. Trouxemos até o exemplo desse motor boxer da Chevrolet. Transmissão de rotação de sentidos, né, em função de contato externo ou interno. E possível variação de velocidade em função do polias escalonadas. Tá? Pronto, falamos de polias e correias, vamos falar agora de rodas dentadas para transmissão. Como assim? Correntes, coroas e correntes. Né? É a mesma característica das correias, só que agora é um elo metálico, rígido, né? Que não trabalha pelo princípio do atrito, e sim pelo acoplamento, engrenamento, né? Contato físico. Falamos de algumas características, sabemos que o elo da corrente ele se encaixa aos dentes da roda dentada, né? Falamos alguma coisa aqui, variações de aplicabilizações quando eixos distantes, vibração, folga, tá? As correntes, elas podem ser simples, duplas ou triplas, ou até mais, dependendo da aplicação. Podem ser 100% metálicas ou ter outros elementos não metálicos dentro dela, dependendo da aplicação. Podem conter abas, orifícios. São acionadas pelas rodas dentadas, né, engrenagens dentadas que a gente chama, que nada mais são que podem ser simples, duplas ou triplas, dependendo do tipo de corrente que você vai utilizar. Tá? Falamos aqui da forma construtiva, né, da nossa corrente, ou seja, o que é um pino, o que é um rolo, o que é uma bucha, né, dos elos da corrente, a placa interna e a placa externa. Tem a caracterização e funcionalidade de cada um. Falamos aqui das elos de ligação, né, as formas de você montar e desmontar uma corrente. Então tem aqui com pino contrapinadas, né, com pilhas, tendo o grampo elástico. E aqui é só uma caracterização das engrenagens full link ou half link. Tá? Full link, a gente fala que ela tem a caracterização macho e fêmea, macho a fêmea, macho a fêmea, um maior que o outro, uma diferença geométrica. E aí, se você precisa encurtar ela, você tem que tirar um casal, tanto macho quanto a fêmea. Já quando você vem para half link, ela tem uma redução de seção. Consequentemente, um lado é o macho, outro é a fêmea. Então, aqui, quando você faz a redução dela, rapidamente você já encaixa ela na posição. Tá? Saindo das rodas dentadas, nós temos as engrenagens, né? O que são as engrenagens? São rodas dentadas, dotadas, né? Rodas rígidas, dotadas de dentes padronizados, que podem ser externos ou internos, né? Cuja função é transmitir movimento e força entre eixos. Consiste basicamente em 2 ou mais cilindros, os quais são fabricados dentes, né? Então, essa é a definição mais técnica que tem de engrenagem.
Como classificar uma engrenagem? Ela pode ser uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, ou seja, o dente alinhado com o eixo. Pode ser uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, ou seja, o dente ele é inclinado em relação à linha do eixo. Alguém sabe me dizer qual a diferença? Além da inclinação, qual a vantagem, quais são as variações de uma helicoidal para uma de dente reto? Alguém sabe me explicar rapidinho? A helicoidal, ela consegue, porque pelo tamanho do dente, ela tem uma área maior e suporta mais carga. Maravilha. E também tem a questão do barulho. A helicoidal, ela é mais silenciosa. Dela, né? Exatamente, mais suavizado, né? Ele é gradual, é dente a dente, bem mais, um contato mais suave. Pessoal, quando ele falou o tamanho do dente e a dimensão, olha que interessante. Digamos que as engrenagens elas têm a mesma largura, tanto uma helicoidal quanto uma de dente reto. O que transmite a potência de uma engrenagem é a largura da engrenagem, tá? Então, se eu tiver aqui uma engrenagem de dente reto, a largura do dente é a largura da engrenagem. Seria essa geometria aqui, né? Ó. Ok? É o dente reto aqui. Quando eu tenho uma helicoidal, eu tenho esse dente inclinado. Se eu pegar e medir aqui, vou só mudar a cor aqui para facilitar a nossa interpretação. Se eu medir aqui, ó, a largura desse dente, ó, ele vai ser o quê? A largura da engrenagem aqui, né? Ó, correto? Agora, se eu medir a largura desse dente, ele é maior do que a largura da engrenagem, né? Então, esse valor aqui, x, ele é maior do que esse valor y aqui, digamos. Ó. Tá vendo? Consequentemente, ela transmite mais potência. A helicoidal, ela transmite mais potência. Além do que, como o Edson falou, contato mais gradual, né? Mais suavizado ali na hora da transmissão de movimento. Então, são várias caracterizações. Aí nós temos engrenagens cônicas que trabalham, engrenagens cilíndricas trabalham em eixos paralelos. Engrenagens cônicas, eixos perpendiculares, podem estar menos de 90, 90 ou mais de 90 graus. Essas engrenagens cônicas podem ser de dentes retos ou dentes helicoidais. As características de vantagem são as mesmas das cilíndricas, que a gente discutiu agora. Temos a engrenagem cremalheira, peão cremalheira que a gente chama, que é o conjunto de uma engrenagem cilíndrica com uma engrenagem plana. Diferença que ela, em vez de transmitir movimento de torção, ela transmite movimento linear. É o portão automático, né, que corre linearmente lá quando a gente abre e fecha, o portão de garagem, por exemplo. Então, conforme essa engrenagem gira, essa se desloca linearmente, né, num plano ali, de um lado para o outro. Ok? Temos a engrenagem sem fim, que trabalha o princípio da coroa e do parafuso acionador. Por que engrenagem sem fim? Que aqui é uma helicoide, que se você ficar olhando para ela, ela nunca acaba, né? Uma rosca andando, tá? Uma coisa soltou aqui. São eixos perpendiculares e fora do mesmo plano, tem várias características desse tipo de engrenagem. Mostramos algumas curiosidades sobre engrenagens, né? E aí se caracteriza o quê? As 6 aulas que vão ser o assunto da nossa atividade avaliativa de segunda-feira. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Tá bem. Tranquilo. Estou brincando. Então, são essas 6 aulas. Todas elas estão disponíveis lá no nosso fórum online, tá? Vocês têm um fim de semana aí para se divertirem, lerem com calma. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição nos nossos meios de comunicação. Grupo do WhatsApp, Torpedo, né? Então, bom estudo, bom fim de semana. Não esqueçam da atividade da caixa variadora de velocidade, no mesmo dia da prova. Não vamos deixar para a última hora. Vamos fazer um tempinho do nosso fim de semana estudando, outro tempinho fazendo a nossa caixa variadora. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa noite. Já disponibilizo para vocês a gravação da nossa aula. Do mais, boa noite, professor. Muito obrigado aí, viu? Boa noite, obrigado.